Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Eu espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês também, e oro para que essa noite seja mais uma noite de crescimento na presença de Jesus. Quero convidar vocês para o texto. Hoje a gente começa o capítulo 3 da carta de Tiago. Eu leio aqui na minha Bíblia do versículo 1 até o versículo de número 12. Tiago 3, de 1 a 12. Diz assim o texto, olha só. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Palavras de Tiago, apóstolo de Jesus, irmão do nosso Senhor. Palavras duras sobre um tema necessário, o problema da língua. O fato é que nós não apenas conhecemos pessoas que têm problema com a língua. Todos temos problema com a língua. É engraçado como a gente costuma analisar a história sempre dizendo eu tenho um amigo que é muito fofoqueiro, eu conheço uma pessoa que fala demais. Mas a verdade é que, com honestidade, todos nós pecamos no falar. É evidente que uns mais, outros menos, depende do temperamento, da vida de cada um, mas todos nós vacilamos no falar. O que eu quero dizer com isso é, ninguém pode olhar para esse texto e achar que esse texto é um texto apropriado para o fulano e não para si. Porque todos nós temos diante de nós mesmos, cada um diante de si, o desafio de darmos atenção dobrada à nossa língua. Essa é uma sessão que, como o título, pelo menos aqui na minha Bíblia, sinaliza, fala sobre o domínio sobre a língua. A importância que a gente deve dar a esse pequeno órgão do corpo, mas capaz de conduzir a vida inteira de alguém. Tiago começa fazendo um conselho interessante, que pode parecer desconectado do assunto geral dessa sessão, mas que na verdade tem toda a relação. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e é também capaz de dominar todo o seu corpo. É interessante essa maneira como o Tiago começa desencorajando o magistério, desencorajando essa jornada de nos prepararmos para nos transformarmos em mestres, essa gente que ensina. É claro que Tiago não está aqui desencorajando de fato as pessoas a que ensinem, ou seja, se você quer ensinar, saia, esse caminho não é um caminho bacana. Não. O que ele está fazendo é lançando sobre a gente uma dúvida para que a gente avalie se de fato esse caminho é um caminho que a gente deseja percorrer. Não porque ele é ou não é nobre, ou seja, não por uma falta de nobreza. Tiago não está questionando aqui o valor do caminho do ensino, da jornada e do papel de um mestre. O que ele está colocando aqui diante da gente é a importância de nós avaliarmos se esse lugar é um lugar cujo preço
nós estamos dispostos a pagar. Esse é o ponto de Tiago aqui. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Ele explica. Porque nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Dentro do cenário maior dessa sessão, o que Tiago está fazendo aqui, então, é mostrando para a gente que a pessoa que se coloca nesse lugar de usar a sua língua para ensinar, a pessoa que se vale das palavras como instrumento de vida, as pessoas que se colocam nessa posição de transmitirem para terceiros ensinamentos, sejam eles quais forem, estas pessoas trazem para si um juízo muito mais rigoroso quanto ao que elas falam. Por quê? Ora, porque se eu me coloco nesse lugar de ser mestre para terceiros, a responsabilidade para com aquilo que eu falo, para com aquilo que sai da minha boca, para com os meus pensamentos e as minhas ideias, ela é muito maior do que das pessoas que não ocupam essa posição. Pensa, por exemplo, na função que eu desempenho aqui na nossa comunidade local. Dentre as funções que um pastor desempenha está a função de ensinar. Pastores são mestres por natureza. Abrem a Bíblia, ensinam, aconselham, falam daquilo que procuram absorver e entender ao meditarem na palavra de Deus. Na nossa comunidade, hoje, por exemplo, nesse cenário de pandemia, toda celebração a gente tem aproximadamente 130 pessoas. Esse é o limite com o qual nós temos trabalhado nesse exato momento, nesse período pandêmico. Então, 130 pessoas, 2 celebrações, aproximadamente 260 pessoas, todos os domingos passam por aqui, sentam nos bancos da nossa igreja e, como parte da dinâmica cultica, ouvem o que eu ou qualquer outro pastor que estiver pregando tivermos a falar. Você já parou para pensar na responsabilidade de cada palavra que a gente emite? Eu não posso falar de maneira irresponsável, oferecendo, por exemplo, do púlpito, palavras que não sejam calculadas nas suas possíveis consequências, nos seus possíveis efeitos. Existe uma responsabilidade que paira sobre mim e sobre as pessoas que ocupam esse lugar, que é muito maior do que pairaria se eu não estivesse nessa posição, ocupando exatamente esse lugar. É disso que Tiago está falando. Eu estou dando só um exemplo, obviamente, para chamar sua atenção para o fato de que na nossa jornada, se nós nos colocamos nesse lugar de sermos instrutores do que quer que seja, mestres, aqueles que ensinam, professores, nós precisamos ter um cuidado dobrado para com a nossa língua. Por quê? Tiago fala aqui. Porque a nossa língua, se controlada, ela nos torna homens inteiros. É isso que ele está dizendo aqui no verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, ou seja, se alguém consegue controlar a sua língua, então esse alguém é um homem perfeito. Existe um pequeno problema, eu vou chamar assim, de tradução aqui, na palavra que aparece por perfeito. Isso acontece também em outros textos do Novo Testamento. Talvez valesse mais a pena, ao invés de perfeito, aparecer aqui a palavra inteiro. O que Tiago está dizendo para a gente, e Jesus ensina isso também no Sermão da Montanha, é que Deus espera de nós não uma perfeição, algo que nós não conseguimos oferecer, mas Deus espera de nós inteireza, integridade, que nós sejamos homens e mulheres inteiros, íntegros. E o que Tiago está sinalizando aqui no contexto dessa fala é que cuidarmos da nossa própria língua aumenta a nossa possibilidade de nós sermos inteiros. Por quê? Porque o sujeito que controla a sua própria língua consegue, segundo a ótica de Tiago, controlar o próprio corpo. E aí, para deixar o seu argumento ainda mais claro, mais fácil de ser absorvido, ele traz 2 exemplos aqui que são exemplos muito próprios do seu tempo, do seu povo, da sociedade na qual ele vivia. Ele diz assim no verso 3: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto.
Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Ela incendeia todo o curso da sua vida e ela mesma é incendiada pelo inferno. Então tem duas coisas que Tiago está falando aqui, não para chocar a gente, para amedrontar a gente, mas para chamar a nossa atenção quanto ao fato de que se nós queremos crescer na vida em maturidade, nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos. O que ele está dizendo é, com os animais funciona assim, com os cavalos funciona assim. Um dos meios de transporte mais usados pelas pessoas no mundo de Tiago. Ora, os cavalos, nós sabemos, são conduzidos pela forma como a sua língua é controlada, certo? Usando aqui uma explicação simples e correndo o risco de ser simplista. Você controla o cavalo para um lado ou para o outro, de acordo com o movimento que você faz naquele objeto que fica preso no rosto e a boca do cavalo. Uma explicação simples, correndo o risco de ser simplista. O que Tiago está dizendo aqui é, cuidando desse pequeno instrumento, você consegue conduzir o cavalo para um lado e para o outro, fazer com que ele pare, fazer com que ele avance. Aí ele dá outro exemplo também próprio do seu tempo. O leme, pequeno proporcionalmente, se comparado à dimensão de um navio. O leme pequeno é capaz de conduzir a direção de um navio, dizer para onde ele vira, para onde ele deixa de virar. Da mesma forma, Tiago diz, a nossa língua, pequeno órgão, é capaz de controlar todo o nosso corpo. Qual é o ponto de Tiago aqui? O ponto de Tiago é fazer a gente perceber que a gente não devia menosprezar elementos que aparentemente são pequenos na nossa existência. Por quê? Porque eles podem ser pequenos a partir de uma certa ótica, mas se vistos sob outro prisma, eles têm uma importância gigantesca para conduzirem o rumo da nossa vida. De forma prática, a gente sabe disso. Há pessoas que são muito bacanas, há pessoas que são plenas de saúde, há pessoas que vivem uma vida de muita qualidade do ponto de vista material, há pessoas que são cercadas de outras pessoas, que carregam uma jornada que aparentemente estaria entre aquelas jornadas para as quais nós olhamos e falamos que jornada invejável, admirável. No entanto, são pessoas que colocam tudo a perder porque não conseguem controlar a sua própria boca, certo? Quando o sábio, por exemplo, no livro de Provérbios diz até o tolo, quando se cala, passa por sábio, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que a nossa boca é capaz de revelar a beleza ou a feiura que há em nós. De modo que se nós controlamos aquilo que nós falamos, nós temos muito mais chance de não colocarmos projetos inteiros a perder. Não é um incentivo para que a gente não fale nada. É antes um conselho para que a gente não fale sem pensar. Tiago já tinha feito isso no capítulo 2, se não me falha a memória. Ou no capítulo 1. No capítulo 1, certo? No capítulo 1, verso 19. Todos vocês, Tiago diz, achei aqui, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A gente já passou por aí, por esse texto, né? Então, o que Tiago está fazendo aqui é corroborando a sua tese, trazendo a argumentação do cavalo e da forma como ele é conduzido, e do navio e da forma também como ele é conduzido. E aí ele dá mais um exemplo, no texto que eu li ainda há pouco. Ele diz assim, da mesma forma, a gente não devia subestimar os elementos pequenos como se eles fossem de pequena importância. Por quê? Porque uma floresta inteira, um bosque inteiro, pode ser incendiado por uma simples fagulha. A gente já viu essa cena também diversas vezes. Vez ou outra a gente vê no mundo, no Brasil e fora do Brasil, notícias de incêndios que acontecem por conta de pequenos focos de fogo que se alastram e que às vezes se tornam incontroláveis, provocando uma destruição com níveis assim incalculáveis. Tiago está usando essa mesma metáfora para dizer, às vezes, uma palavra que a gente solta, uma palavra maldita se transforma numa palavra maldita. Sim, uma palavra mal falada, ela pode ser assim um espaço para maldição, não no sentido fantasmagórico do termo, mas no sentido de uma palavra capaz de destruir. E a gente devia dar, então, exatamente por isso, bastante atenção.
Tiago ainda dá mais um argumento aqui no verso 7. Ele diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como se Tiago estivesse desabafando, dizendo aqui que é o homem, que criatura é essa, capaz de dominar o mundo, mas incapaz de domar a sua própria língua. Volto a dizer, muito mais do que um atestado de derrota, do tipo, perdemos, dominamos o mundo, mas não conseguimos domar a nossa própria língua, muito mais do que um atestado de uma condição de fracasso, Tiago está chamando a nossa atenção para um caminho de sabedoria. O que ele está dizendo é, a gente devia dar mais atenção àquilo que a gente fala. Eu acho que existem algumas perguntas nesse sentido que a gente precisa sempre se responder. Sempre que a gente estiver diante da possibilidade de falar, eu acho que a gente devia responder algumas perguntas, que é, preciso falar? Às vezes a gente não precisa falar. E a gente devia abandonar essa sensação narcisista de que a gente tem que dar opinião sobre tudo, de que a gente tem que falar sobre tudo. Essa sensação muito equivocada e tola de que a gente é expert em tudo. Nós não somos experts em tudo. Nós não precisamos falar sobre tudo, nós não precisamos dar opinião sobre tudo. Então essa é uma pergunta importante. Eu tenho que falar, eu preciso falar, eu quero falar. Com quem eu vou falar? Para quem eu vou falar? As nossas redes sociais, pessoal, viraram uma espécie de diário, mas as redes sociais nunca foram um diário. As redes sociais estão mais para um outdoor do que para um diário. Então, se você é da época do diário, aquele negócio de você escrever um caderno e depois fechar aquele caderno, sabe, com uma espécie de cadeado e guardar a chave, porque ninguém vai ler o que você escreveu ali, para o seu querido diário. Se você é dessa época, não pense que a rede social que você frequenta é o seu novo diário. Porque tem cada coisa que aparece nas redes sociais que a gente lê e a gente fica constrangido, certo? Pensando como essa pessoa se expõe dessa maneira, como essa pessoa expõe a sua família dessa maneira, como essa pessoa expõe a sua intimidade desse jeito. Onde você fala, com quem você fala, para quem você fala, quando você fala, como você fala. Todas essas perguntas são perguntas necessárias. Por quê? Porque nós não somos dotados de uma capacidade de controle tal que faz com que sempre que a gente se pronuncie, a gente o faça da melhor forma possível. Ninguém devia se considerar sábio dessa forma, de achar que não precisa fazer uma espécie de triagem do seu próprio pensamento, das suas próprias palavras. A gente devia auditar mais os nossos desejos, os nossos pensamentos e as nossas palavras, por uma razão, para a gente não correr o risco de falar aquilo que é indevido, da forma que é indevida, no lugar indevido, com as pessoas que necessariamente não merecem ouvir ou não precisam ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Isso me faz lembrar de uma fala de Jesus, que tem um outro contexto, mas que me serve como um conselho para o cuidado que a gente deve ter com as nossas palavras. No Sermão da Montanha, certa vez, Jesus falou sobre a tolice de nós jogarmos pérolas aos porcos. Pois então, há coisas que são preciosas demais para a gente partilhar. Há elementos da nossa vida que são preciosos demais para a gente partilhar. Há coisas que são nossas e de poucas pessoas. Há coisas que são públicas. Então, que a gente dê publicidade às coisas que são públicas e que a gente guarde na privacidade, nas relações íntimas, aquilo que é privado e aquilo que é íntimo. Esse discernimento ele é necessário por uma questão de segurança, por uma questão de preservação da sua imagem, por uma questão de cuidado para que você não violente os outros com as suas próprias palavras. Porque a verdade é, irmãos e irmãs, que as nossas palavras, elas são um instrumento, ora de vida, ora de morte. É isso que Tiago fala nos últimos versos dessa sessão. Ele diz assim, a partir do verso 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos,
Não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então ele está fazendo uma constatação e depois apresentando um desafio. Qual é a constatação? A constatação é: nós somos ambíguos na nossa relação com as palavras. Por quê? A minha palavra que eu uso, às vezes, para abençoar a Deus e bem dizer o nome de Deus, é isso que ele está dizendo aqui, eu uso para amaldiçoar o meu próximo. Então, existe uma discrepância na maneira como eu uso as minhas palavras. Eu uso as minhas palavras, ora para edificar e ora para destruir. Eu uso as minhas palavras para contribuir e ora para prejudicar. Irmãos, diz Tiago aqui, não pode ser assim. E aí você pode estar pensando aí no seu lugar, mas como é que a gente faz para superar esse dilema? Porque assim, é quem a gente é, certo? A gente vai errar. Eu concordo plenamente com você. E é por isso que eu digo que quando Tiago usa essas ilustrações finais da água doce e amarga, da figueira produzir azeitona ou da videira figo, ele está apresentando muito mais um desafio do que dizendo como deve ser na nossa vida. Por quê? Porque ninguém consegue passar uma vida inteira sem experimentar essa contradição de às vezes dizer o que não gostaria. Ninguém consegue. Mas isso não significa que a gente devia relaxar, sabe? Admitir a nossa condição de contradição, de incongruência, a nossa condição de idiosincrasia, não devia ser um aval para a gente não se cuidar. Por isso que o desafio é o de nós sermos como a videira que não produz figo, ou a figueira que não produz azeitona. O desafio é a gente viver oferecendo o produto que é próprio da árvore que nós devemos ser, uma árvore de vida e não de morte. É o desafio. Então, olha só, por mais que eu saiba que muitas vezes eu vá vacilar no uso da palavra e no controle da minha língua, eu deveria encarar a história como se fosse possível eu controlar absolutamente tudo o que eu digo. Tudo o que eu digo. Por quê? Porque só em fazendo isso eu consigo minimizar a chance de usar a minha palavra como instrumento de morte, quer seja contra mim mesmo, quer seja contra terceiros. É disso que Tiago trata nesse capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Ele trata do desafio de nos alertar quanto ao perigo de negligenciarmos a nossa língua. Ela conduz a nossa vida. É um conselho que Tiago dá aqui. Se você deseja ser inteiro, cuide da sua língua. Então, irmãos e irmãs, eu oro no final dessa nossa conversa de hoje para que Deus nos dê a sabedoria de sermos bons gestores da nossa língua, que nós tenhamos cautela no falar. E, sobretudo, nós, os que nos colocamos nesse lugar de sermos mestres. Essa jornada é linda, é nobilíssima, mas ela é custosa. O rigor sobre aqueles que ensinam é dobrado, de modo que nós deveríamos ter uma cautela triplicada, multiplicada por vezes sem conta, diante de tudo aquilo que nós pretendemos falar, porque com as nossas palavras sempre temos a possibilidade de abençoar ou amaldiçoar. E o meu desejo é que sobre você, sobre mim e sobre todos venha dos céus uma sabedoria para que as nossas palavras, no que depender de nós, sejam palavras de vida e não de morte. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e eu espero você na próxima segunda para a gente continuar a nossa conversa.